Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Evangelho de João capítulo 14, versículos 12 e 13. A Bíblia diz assim: Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Leia comigo novamente o versículo 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quantos creem em Jesus? Esse versículo é sobre você, então. Esse versículo é sobre mim, é sobre nós, é sobre a igreja do Senhor. Jesus disse a respeito daqueles que creem no seu nome: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores farão. Com esse versículo, irmãos, eu quero começar a minha reflexão com vocês, dizendo que Jesus não estabeleceu a sua igreja na terra para que fôssemos crentes domesticados, vivendo em uma zona de conforto, crentes domesticados, vivendo uma vida cristã ok. Não, essa não era a ideia que Jesus tinha em mente quando ele decidiu estabelecer a sua igreja na terra. Quando Jesus decidiu estabelecer a sua igreja na terra, ele tinha em mente que a sua igreja seria uma extensão do seu ministério, que manifestaria na terra as realidades do céu com poder e glória, assim como ele mesmo fez. Por isso ele disse: olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E obras ainda maiores farão, porque eu vou para o Pai. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Portanto, eu repito, a vontade de Jesus não é que a sua igreja seja um punhado de crentes domesticados vivendo uma vida cristã ok. A vontade de Jesus é que a sua igreja seja uma expressão viva e pujante da realidade dos céus na terra, manifestando as virtudes de Jesus, manifestando o poder de Jesus, manifestando a graça de Jesus e realizando a sua vontade e os seus propósitos na terra. Então, como eu disse, esse versículo é sobre você, esse versículo é sobre mim, esse versículo é sobre todos aqueles que creem no nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus para nós. Você consegue entender isso, irmão? Amém? Você consegue entender isso de verdade? A vontade de Jesus é que a sua igreja seja dinâmica. A vontade de Jesus é que eu e você, a vontade de Jesus é que o meu e o seu cristianismo seja um cristianismo dinâmico, cheio de nuances, cheio de aventuras, cheio de testemunhos. Essa é a vontade de Jesus. Por isso Jesus garantiu o que era necessário para que a sua igreja vivesse nessa realidade. E o que foi que Jesus garantiu para que a sua igreja vivesse nessa realidade? Poder. Diga comigo, poder. Poder. Mas não o poder como os seres humanos sem Deus o compreendem. Não o poder que serve para oprimir. Não o poder que serve para benefícios particulares, pessoais. Não é desse tipo de poder que Jesus, não é desse tipo de poder que a Bíblia nos ensina. Sobre esse tipo de poder que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina sobre um tipo de poder especial. O poder do próprio Jesus. Poder para servir. Poder para amar. E poder para manifestar na terra a realidade do céu. E uma coisa que nós precisamos nos lembrar, irmãos, é que quando Jesus disse que aquele que crê nele
fará ou faria as mesmas obras que ele, e obras ainda maiores faria, é que o próprio Jesus é o modelo, o próprio Jesus é o padrão. Isso ele disse, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Então nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos compreender esse modelo, precisamos compreender esse padrão para perseguirmos esse modelo, perseguirmos esse padrão com toda a fé do nosso coração. E se você fizer uma leitura honesta dos evangelhos, você vai perceber que o fator sobrenatural estava presente e se manifestava constantemente através de Jesus ao longo do seu ministério. O que significa esse fator sobrenatural? Esse fator sobrenatural significa que, além de evangelizar, Jesus também foi ungido para curar quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, para restaurar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus também foi ungido para que o seu ministério fosse um ministério de poder manifestado, porque ele curou milhares de pessoas, expulsou demônios, ressuscitou mortos, fez inúmeros milagres com a natureza. Ao observar os evangelhos e ler honestamente os evangelhos, nós precisamos identificar que a cultura do reino de Deus inclui as manifestações sobrenaturais que aconteciam nos tempos de Jesus e que precisam continuar acontecendo ainda hoje. Você entende isso, irmão? Amém? E eu quero ser ainda um pouquinho mais radical e enfático com relação a isso. Uma igreja, e quando eu digo uma igreja, eu não me refiro a uma igreja local apenas, como a igreja central, mas a igreja de Jesus espalhada por toda a face da terra. Uma igreja em que sinais e maravilhas, uma igreja em que o fator sobrenatural, uma igreja em que o mesmo modelo, o mesmo padrão ministerial de Jesus não se manifesta, é uma igreja que está em falta. Está em falta, definitivamente. Porque Jesus, além de nos deixar o modelo, ele também nos conferiu autoridade e prometeu, olha, vocês farão as mesmas obras que eu. Vocês farão obras ainda maiores. Se vocês creem, vocês farão as mesmas obras que eu, as obras ainda maiores. E obras ainda maiores. Amém, irmãos? E agora não mais em relação à igreja universal de Jesus, a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, mas a nossa igreja local. Eu quero lembrá-los que nós somos uma igreja carismática. Amém? Amém, irmão? Somos uma igreja carismática, uma igreja que crê e que flui nos dons do Espírito Santo a partir da realidade do Espírito Santo entre nós, manifestando a presença de Jesus, a glória e as virtudes de Jesus, e isso inclui sinais e maravilhas, isso inclui o fator sobrenatural. Agora veja, eu não estou me referindo apenas a cegos verem, a surdos ouvirem, a demônios serem expulsos em nome de Jesus. Estou me referindo a essas coisas também, mas não só isso. Estou me referindo a um cristianismo dinâmico. Estou me referindo a um cristianismo que testemunha com poder a operação sobrenatural de Jesus por meio dela. Uma igreja que testemunha o poder sobrenatural de Jesus por meio dela através de milagres, através de portas abertas, através de curas, através da movimentação dinâmica do Espírito Santo, através da igreja. Você está comigo aqui, irmão? Isso precisa fazer parte da nossa cultura como igreja local, porque isso é parte essencial da cultura do reino de Deus. Isso não é responsabilidade ou tarefa dos pastores, das lideranças religiosas. Isso é responsabilidade e tarefa de todo aquele que crê. Porque Jesus disse, olha, se os pastores crerem, farão as mesmas obras que eu. Não, Jesus disse, se você crê, ou aquele que crê, o que Jesus está querendo dizer com aquele que crê? Jesus está querendo dizer todo aquele que crê. Todo aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores farão. Você não pode se conformar com um cristianismo apático. Você não pode se conformar com um cristianismo domesticado. Você não pode se conformar com um cristianismo que não testemunha a manifestação visível, objetiva do poder sobrenatural de Jesus na terra, em sua vida e através
da sua vida para todos aqueles a quem Deus quer se revelar, ou revelar a pessoa e a glória de Jesus, o seu Filho. Você não pode se conformar com isso. Amém? Você não pode se conformar com isso. E, de novo, eu não estou fazendo menção apenas aos sinais e maravilhas como aqueles que nós lemos como aqueles que nós lemos nos evangelhos e nos livros de Atos dos Apóstolos e ao longo do Novo Testamento. Como coxos andando, cegos vendo, surdos ouvindo. Não estou me referindo somente a isso. A isso também, mas a essa força dinâmica, a esse poder sensível que a qualquer momento pode manifestar de maneira sobrenatural e milagrosa a realidade dos céus na terra. A realidade dos céus é a realidade em que a vontade de Deus, a vontade de Jesus estão se cumprindo em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Por isso eu oro para que essa manhã seja uma manhã de despertamento. Eu oro para que essa manhã seja uma manhã de avivamento. Eu oro para que essa manhã seja uma manhã de encontros sobrenaturais. Eu oro para que essa manhã seja uma manhã de revitalização. Eu oro para que essa manhã seja uma manhã de fé. Eu oro para que essa manhã seja uma manhã sobrenatural para você, meu irmão. Para que a partir de hoje você tome a decisão e a iniciativa de viver no sobrenatural. De andar, de se mover no sobrenatural. Você precisa cultivar o apetite pelo impossível. Você precisa desejar, ansiar que a realidade dos céus se manifeste na terra, na sua vida e através da sua vida. Jesus mesmo nos ensinou a orar assim. Olha, quando vocês orarem, vocês precisam pedir: Pai, que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é no céu. Amém, irmãos? Jesus nos ensinou a desejar isso. E o que houve? O que perdemos no meio do caminho? O que perdemos no meio do caminho? Porque isso é uma constatação. Não só nas nossas liturgias, mas na nossa vida cristã, individual, particular. Eu digo isso a partir de um lugar em que eu posso conhecer. Eu posso saber, eu posso tomar ciência de como alguns cristãos vivem, de como alguns crentes vivem. Há pouco dinamismo. Há pouca vida fluindo. Há poucos sinais, poucas maravilhas. Há pouco sobrenatural se manifestando. Quando foi a última vez que você orou por um enfermo e ele foi curado? Diante dos seus olhos, instantaneamente. Quando foi a última vez que você foi chamado para resolver um caos, para resolver dilemas, e o Espírito Santo te usou com uma palavra de sabedoria que pacificou o ambiente? Quando foi a última vez que você foi usado para expulsar um demônio? Quando foi a última vez que bateram na porta de sua casa? Ei, você é crente, não é? Então, por favor, me ajuda, tem alguém endemoniado aqui. Quando foi a última vez que você, num rompante de ousadia e coragem, tomado por uma fé radical, orou para que um milagre extraordinário acontecesse na vida de alguém? E aconteceu. Quando foi a última vez? Talvez hajam pessoas aqui com quem essas coisas nunca tenham acontecido. E é a isso que eu me refiro quando eu falo de um cristianismo sem dinamismo, quando eu falo de um cristianismo domesticado. Entende? É isso que eu me refiro quando eu falo de um cristianismo dominical, de um grupo de crentes que só vão à igreja aos domingos e tem ali uma comunhão com um irmão aqui, outro ali, participam de algum ministério e tudo bem, está tudo ok. As suas vidas continuam praticamente as mesmas. Não, irmão, não. Não. Seria, no mínimo, um tremendo de um desperdício viver um cristianismo assim. Quando Jesus diz para nós que a partir da fé nele, nós poderíamos andar como ele andou e fazer as coisas que ele fez. Não seria? Não seria um desperdício? E eu não sei você, irmão, mas eu não quero desperdiçar o que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu não quero que você desperdice o que Deus tem derramado sobre a sua vida, e eu não quero
que a igreja central desperdice aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Isso eu estou aqui para encorajar você. Estou aqui para sacudir você. Eu estou aqui para provocar você. Provocar mesmo. No sentido literal da palavra. Sabe? Provocar você a se mover com coragem, a se mover com ousadia, a se mover numa fé radical, numa obediência radical, para dar dinamismo ao seu cristianismo. Por quê? Porque Jesus conta com isso. Amém? Jesus conta com isso para avançar o seu reino na terra. Nós devemos evangelizar, nós devemos pregar o evangelho, nós devemos fazer as coisas que normalmente nós já fazemos, nós só não podemos fazer isso sem poder. Amém? Nós só não podemos fazer isso ignorando o fator sobrenatural. Ah, Daniel, mas não, acho que não é bem assim não, você está sendo muito radical. Bom, então a Bíblia é radical. E entre a sua opinião e o que a Bíblia diz, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Então, ou nós olhamos para a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus com uma fé radical, irmão, ou nós estamos fazendo qualquer outra coisa, menos sendo igreja. Se nós observarmos a história da igreja, nós vamos encontrar em muitos momentos da história avivamentos que duraram cerca de 3, 4 anos e que foram um portal, e que se constituíram um portal aberto na terra para o reino dos céus, em que pessoas eram curadas, cheias do Espírito Santo, eram batizadas com o Espírito Santo, em que coxos andavam, cegos ouviam, surdos viam, milagres extraordinários aconteciam. Então a pergunta é por que isso não se sustenta, por que isso não se mantém? Não que nós tenhamos algum poder em nós mesmos ou alguma virtude em nós mesmos para manipular as coisas de Deus, não é isso. Mas o que há no nosso ambiente, ou o que há no nosso contexto de vida imediato, que mina e faz secar esses momentos de grande romper, de grande avivamento. Você mesmo já passou por momentos assim na sua vida, sim ou não? Quem já viveu temporadas assim em que tudo o que importava era a glória de Jesus, a presença de Jesus? Tudo que havia no seu coração era fome por mais de Jesus. Quantos já viveram assim? Não é? Você sabe do que eu estou falando. Mas por que isso se perdeu? Por que essa fome não existe mais? Por que esse anseio não existe mais? É porque nós tiramos os olhos dos evangelhos. Perdemos os detalhes dos evangelhos. Perdemos de alguma forma o modelo, o padrão de Jesus. E nos acostumamos a fazer as coisas como nós. E nos acostumamos a fazer as coisas como para nós é mais confortável fazê-las. Mais confortável não mexer com isso não, Daniel. Deixa isso aí, manda o cara pro médico. Não, o Emerson tem que fazer um exame, não tem que ficar orando por ele. Não, Daniel, não mexe com isso não. Não, é melhor não. Não, é melhor não ajudar esse cara não, porque vai ser problema para você depois, hein? Eu me lembro de um episódio em que Jesus estava na casa de Mateus. Mateus era um publicano. Publicano era um judeu que trabalhava para Roma, um governo opressor, cobrando impostos. E na maioria das vezes, essas cobranças eram abusivas, eram cobranças corruptas, eram cobranças fraudulentas, cobrando os próprios judeus. Então, assim, os judeus odiavam os judeus publicanos. Os judeus cobradores de impostos. E isso era como uma traição, isso era como... Você é meu irmão de pátria e você está aqui me oprimindo em nome desse governo que nos oprime também. Aí Jesus está lá. Já era um escândalo para os líderes religiosos, um escândalo para os fariseus, para os sacerdotes. Jesus está comendo na casa de um publicano. Por quê? Porque já corria em Jerusalém e já corria em toda a Judéia a fama de Jesus. E já se gritava que Jesus era o Messias, que Jesus era o ungido de Deus, que Jesus era o filho de Davi e que Jesus seria o novo rei dos judeus. Então as autoridades religiosas ficavam de olho em Jesus para observar o comportamento dele, para ouvir o ensino dele. E aí flagraram Jesus comendo na casa de um publicano. Sei lá, olha lá. Jamais seria o Messias comendo com um publicano, comendo com um pecador. Aliás, o evangelho não faz nem menção apenas ao publicano.
O texto diz que Jesus comia com publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus estava cercado de má gente. Jesus estava cercado de gente da pior qualidade. E estava lá tendo comunhão com eles. Comendo, bebendo, se divertindo. E os caras diziam assim, olha lá, se fosse o Messias mesmo, não estava aí fazendo esse papelão. Aí Jesus diz para eles assim, olha, não são os sãos que precisam de médico. São os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Jesus estava determinando ali um novo padrão, Jesus estava determinando ali um novo modelo. E nós muitas vezes agimos como esses sacerdotes, como esses líderes religiosos, como esses fariseus que censuravam Jesus, quando ainda que mesmo não verbalmente, mentalmente, ou até por força do nosso comportamento inevitável, nós rejeitamos aqueles a quem Jesus quer amar através de nós. Nós afastamos de nós aqueles a quem Jesus quer se revelar através de nós. Aqueles para quem Jesus quer manifestar a sua graça, o seu amor e o seu poder sobrenatural. O seu poder sobrenatural. Eu me lembro de algumas... Quantos de vocês aqui já pregaram o evangelho a alguém? E assim, foi muito difícil, porque o cara era duro de coração, ele não queria ouvir, ele, sabe, te criticava, ele... Não, vocês são malucos, vocês são fanáticos. Quem? Tá. Eu me lembro de uma vez, irmão, que eu evangelizei uma colega na faculdade. Eu evangelizei uma colega na faculdade sem falar de Jesus. Eu evangelizei uma colega na faculdade curando uma enfermidade dela. Ali, instantaneamente, diante dos olhos dela. Ela chegou mancando com uma doença diagnosticada no joelho. Ela disse que não ia, em pouco tempo ela ia perder o movimento, não ia andar mais. Ela estava triste, chorando. Eu falei, posso orar por você? Ela falou, pode. Quando você for na sua igreja lá, ela falou, não, eu quero orar por você agora. Posso orar por você agora? Ela meio constrangida. Eu falei, você pode. Eu falei, ó, você não se importa, se eu vou encostar no seu joelho aqui, vou fazer uma oração, tá? Vai ser constrangedor, fica tranquilo. Eu orei, Espírito de Deus, manifesta o teu poder aqui agora. Não faça as cartilagens, não faça os ligamentos. Cure o joelho da Sara agora, sim. Agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, para que ela saiba que o Senhor é real, para que ela saiba que o Senhor a ama. Fiz ali uma oração de alguns segundos. E eu disse para ela assim, Sara, põe o pé no chão. E ela chegou mancando com uma muleta. Eu falei, Sara, põe o pé no chão e anda. Anda firme, bate o pé no chão. Aí ela ficou me olhando assim, como quem diz assim, pô, você tá maluco? Eu falei, você crê que Jesus te curou? Não, eu falei, você crê que Jesus pode te curar? Ela, creio. Você crê que Jesus te curou? Creio. Não, bota o pé no chão. Bota o pé no chão. Se você... Irmãos, eu não fiz isso porque eu sou bom, eu não fiz isso porque eu sou santarrão, eu não fiz isso porque... Eu fiz isso só porque eu creio no que Jesus disse aqui, que a gente acabou de ler. Eu só tive fé radical naquilo que Jesus disse. Eu falei, bota seu pé no chão, anda. Anda aqui na minha direção. Ela pôs o pé no chão. Quando ela pôs o pé no chão, ela começou a chorar. Eu falei, o que houve? Por que você está chorando? Ela falou assim, a dor sumiu, a dor desapareceu. O que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Eu só orei. Jesus fez. E aí depois que ela foi curada, eu evangelizei ela. Você acha que demorou para ela entregar a vida a Jesus? Sim ou não? Não, foi segundos. Ela chorando. Eu falei assim, Sara, Jesus curou seu joelho, porque Jesus curou seu joelho só para poder ganhar o seu coração. Ele curou seu joelho só para mostrar para você que ele te ama. Leve o seu coração para Jesus. Deixa ele fazer tudo novo de dentro para fora. Não vai ser só o joelho curado, não. Vai ser toda a tua alma, toda a tua vida vai ser transformada. Bom, Jesus acabou de fazer um milagre diante dos olhos dela. Quem não vai amar um Deus como esse? Quem não vai amar um Jesus como esse? Agora, preste atenção. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas relata que antes de subir, Jesus disse para os discípulos assim, olha, vocês fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Diga comigo, fiquem. De novo, fiquem. Fiquem. Aí diz, olha, fiquem lá até que, diga comigo, até que. Até que. Ou seja, haveria um momento em que eles poderiam sair de Jerusalém.
Aí Jesus disse, olha, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Diga comigo, poder. Poder. Aí o texto continua assim, olha, vírgula. E então, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E então, o que significa esse então? Só depois que, fiquem lá, para que depois que vocês forem revestidos de poder, vocês sejam minhas testemunhas. Nosso problema, muitas vezes, é que nós evangelizamos sem poder. Aí fica o argumento pelo argumento. Aí quem vai vencer quem for mais inteligente. Você até tem fome para falar de Jesus, você até tem fome para compartilhar o evangelho. Mas porque falta poder, às vezes você se sente assim meio difícil, porque ficou o argumento pelo argumento, ficou a inteligência pela inteligência. E Jesus não nos chamou para evangelizar com base na nossa inteligência. Jesus não nos chamou para avançar o reino de Deus com base nas nossas virtudes. Jesus nos chamou para avançar o reino de Deus com base no seu poder. Amém? No seu poder. Por isso ele disse, aquele que crê em mim... Irmão, por que uma multidão seguia Jesus por onde ele passava? Porque Jesus fazia sinais. Porque Jesus fazia maravilhas. Porque Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios. Nenhum líder religioso, nenhum sacerdote, nenhum fariseu, nenhum saduceu fazia o que Jesus fazia. Por isso esses caras paravam, por isso a multidão parava de ouvir esses caras para ouvir Jesus. E aí Jesus diz para os discípulos, quando envia, os discípulos dizem assim, olha, anunciai, curem enfermos, expulsem demônios e anunciai, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, a nossa mensagem, ela precisa ser acompanhada de poder. A nossa mensagem precisa ser acompanhada de sinais e maravilhas. Agora, como, irmão? Como? Se nós nos acostumamos, como se nós domesticamos a nossa fé, como se nós... Ah, tá bom, Daniel, tá bom assim, a cadeira tá confortável, a gente tá pagando ela. Não tem nenhuma parcela atrasada, o ar está gelando. Tá bom, Daniel, prega aí, canta aí. Deixa a gente viver a nossa vida. Bom, meu irmão, eu quero te instigar nessa manhã. Eu quero te encorajar, te instigar nessa manhã. Isso é para você, irmão. Isso é para mim, isso é para nós. Amém? Amém, irmão? Isso é para nós. E nós não podemos abdicar disso, nós não podemos abrir mão disso. Porque se isso não tornar o nosso cristianismo mais vibrante, mais dinâmico, mais cheio de aventura, irmão, nada mais o fará. E se isso não puder cativar o coração dessa geração, nada mais o fará. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa geração absorta em distrações, absolutamente imagética, digital. Tem um montão de coisa para as pessoas tirarem a atenção de Jesus, não olharem para Jesus. E vai ficando pior até a volta de Cristo. Então, se nós não nos movermos no sobrenatural, se nós não formos uma igreja que tem apetite pelo sobrenatural, uma igreja que anda em fé ousada, que anda em fé obediente, mesmo que você não ore por um enfermo, mesmo que você não cure um enfermo, mas que você viva a sua vida de modo sobrenatural, que você viva a sua vida experimentando milagres, que você viva a sua vida vendo o Senhor agindo poderosamente através das suas orações, abrindo portas, mudando contextos, transformando realidades, respondendo a sua intercessão por pessoas que confiam em você. Isso já pode ser uma semente lançada no solo do reino de Deus, que vai germinar, vai crescer e vai produzir frutos sobrenaturais. Por quê? Porque testemunhos geram fé e fé geram novos testemunhos. Cada vez que você tem um testemunho da ação sobrenatural e poderosa de Jesus na sua vida, e você compartilha esse testemunho, isso gera fé no coração de quem ouve você. E essa fé no coração dessa pessoa vai produzir os testemunhos dela.
E quando ela falar dos testemunhos dela, isso vai produzir fé no coração de outras pessoas. Então, ainda que você não esteja aí pela rua, impondo as mãos sobre os enfermos, se você viver a sua vida de modo sobrenatural, poderoso, se você viver a sua vida andando em obediência radical, em fé radical na palavra de Jesus, se você viver a sua vida em santidade e pureza ao Senhor, é certo que o Espírito Santo vai manifestar a realidade dos céus na terra através de você, e isso vai glorificar o nome de Deus. E é assim que a igreja precisa se acostumar a viver. E é assim que a igreja precisa se acostumar a ser. Você não pode perder oportunidades, você não pode perder o mover, você não pode perder as portas que Deus abre para você. Porque senão vai ficar, senão vai ser tudo, vai girar tudo em torno de nós mesmos. Senão vai ser tudo sobre nós, senão vai ser tudo sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, sobre as nossas causas. Semana passada, eu preguei um domingo de manhã e... Domingo à noite, melhor. Preguei de manhã e de noite, mas na mensagem da noite, uns irmãos não compreenderam o que eu disse. Quando, olha, se você tem uma crise, se você tem um problema, arrume alguém para servir, arrume uma causa para servir, logo, logo seu problema estará resolvido. Como quem diz assim, mas é só isso, eu não vou orar, eu não preciso. Não, irmão. É porque todas as vezes que você se dispõe a servir e a manifestar o reino de Deus na vida de outras pessoas, a satisfazer as necessidades de outras pessoas, o efeito disso dentro de você é um coração, o efeito disso dentro de você é uma fé pacificada e segura de que assim como Jesus está usando você para ajudar pessoas a resolverem os seus problemas, Ele vai ajudar você a resolver os seus. Mas enquanto você só olha para os seus, enquanto você só cuida dos seus, enquanto você só se importa com os seus, enquanto você só chora pelos seus, enquanto você só sacrifica pelos seus, vai ficar tudo aí, vai ficar tudo girando nessa roda viva. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar frustração, isso vai gerar chateação. Muitas vezes, para muitas pessoas, isso gera apostasia. As pessoas abandonam o evangelho, saem da igreja, rompem relacionamentos, porque Deus não está fazendo por elas. Mas olha que incrível. Deus não nos trouxe para o Evangelho por meio de Cristo Jesus para fazer coisas por nós. Deus nos trouxe para o Evangelho através de Cristo Jesus para Ele fazer coisas no mundo através de nós. E aí, enquanto nós nos movemos nessa realidade que Ele vai nos curando, nos livrando, nos abençoando, abrindo portas para nós. Respondendo às nossas necessidades com milagres. Enquanto nós cruzamos os braços e vivemos como uma igreja domesticada, no way, nada vai acontecer, irmão. Aqui ou acolá, de repente, por causa da misericórdia de Deus e da fé de alguém, Jesus vai fazer alguma coisa na sua vida. Mas se você começar a se mover no sobrenatural, se você começar a se mover para servir e amar, se você começar a se mover para ser usado pelo Espírito Santo, se você abraçar essa mensagem, se você abraçar as palavras de Jesus, então se é para mim, eu quero, se é para mim, eu vou me mover nisso. Irmãos, uma vez, na minha família, eu chamei alguém que tinha um problema auditivo. Se posso orar por você? Uma temporada da minha vida em que eu estava me movendo muito no sobrenatural e operando muitas curas. E eu caçava a oportunidade, irmão. Eu não ficava esperando a oportunidade bater na minha porta. Eu caçava a oportunidade. Você está doente, eu posso orar por você, Jesus pode te curar. Posso orar? E aí, irmão, eu fiz uma oração para que aquele ouvido fosse aberto, aquela pessoa fosse curada. E aquela pessoa deu um riso de canto de boca para mim, assim, meio que debochado. Mas eu amei, eu só o amei. Assim, ok, Deus te abençoe. Não foi dessa vez, mas quem sabe, eu vou orar para que seja da próxima. Na semana seguinte, eu recebi um entregador de quentinha na minha casa, surdo de um ouvido. Peraí, não vai embora não, deixa eu orar por você. Jesus pode te curar, pode abrir teu ouvido. Posso orar por você? Aí ele pode. Eu orei por ele foi curado. No meu quintal. Então, se você crê, ok, vai rolar, vai acontecer. Se você não crê, ok, também, não vai rolar, não vai acontecer. Cada um viva com as consequências da sua fé. Entende o que eu quero dizer? Eu estou contando esse testemunho aqui para quê? Para que você decida crer. Porque se você decidir crer, irmão, não acontece só com você, começa a acontecer também através de você. Amém? Através de você. A igreja, irmãos, a igreja de Jesus na terra, não é sobre isso, sabe? Não é sobre a gente se reunir domingo. É sobre
pós-domingo, nós nos movermos no meio da sociedade, na esfera de atuação que a gente ocupa. Por exemplo, eu lido muito mais com cristãos, porque a minha ocupação, a minha vocação está na esfera da religião. Eu sou um pastor. Mas eu sei que há professores aqui, há psicólogos aqui, há comerciantes aqui, há bancários aqui. Qual é a sua esfera? Sua esfera é educação? Se você é um professor, é um pedagogo, é um educador? Então viva de modo sobrenatural. Ande em fé radical, ande em obediência radical lá na sua esfera, irmão. E deixe os seus colegas de trabalho, deixe os seus alunos experimentarem o poder de Deus. Experimentarem o poder de Deus. Não dispense ninguém com necessidade. Não dispense ninguém com demanda. Não dispense ninguém com desejo. Tá ok? Posso orar por você aqui agora? E posso clamar pelo poder de Deus por você aqui agora? Não, você faz. Não, quero orar agora. Segura a mão dele. Entende, irmão? Se nós não dermos passos de fé, se nós não fizermos alguma coisa com a mensagem de Jesus, nada vai acontecer. E serão sempre as mesmas questões, serão sempre os mesmos problemas, as mesmas reclamações, será sempre a mesma ladainha, a mesma picuinha, que a minha vida tem isso e tem aquilo, que tem aquele problema, que isso não muda, que aquilo não muda. Entende, irmão? Todos nós gostaríamos de mais recursos, todos nós gostaríamos de mais dinheiro, todos nós gostaríamos de viver mais e melhor, mais confortavelmente. Mas enquanto você estiver vendo a sua vida atrás dessas coisas, é só isso que você vai ter. Se tiver. Nem sempre a gente tem o que a gente quer, né? Houve um tempo na minha vida que eu andei um pouco atribulado com isso, sabe? Eu precisava de mais, eu queria fazer mais, eu queria ter mais, eu queria dar mais conforto à minha família. Fiquei um pouco atribulado com isso. Até a hora em que eu me percebi assim, muito fora, muito, sabe? Vivendo como um outsider do evangelho, assim, muito fora do que Deus tinha para mim. Eu falei, cara, não tá errado, deixa eu voltar de onde eu caí, né? Eu falei assim, Senhor, o Senhor me chamou para o ministério, o Senhor me chamou para viver uma vida consagrada ao Senhor, então eu volto aqui para dizer ao Senhor que a minha vida está nas mãos do Senhor e que com muito ou com pouco eu vou viver para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou concentrar minha atenção nisso e a minha vida está nas mãos do Senhor. O Senhor cuida de mim, cuida dos meus negócios aí, cuida dos teus. Curiosamente, irmão, aí pipoca um milagre, pipoca uma oferta, pipoca um negócio, pipoca uma porta aberta. Você entende como a dinâmica no reino de Deus opera? Enquanto você coloca a tua atenção nessas coisas aqui, a coisa fica amarrada. Mas quando tu coloca a tua atenção lá, essas coisas aqui desatam. Por isso Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, trabalho, dinheiro, todas essas coisas serão acrescentadas. Mas o problema é que a gente fica esperando essas coisas acontecerem por vias naturais e a gente se esquece do fator sobrenatural. A gente se esquece que Jesus disse, olha, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu. Sabe o que Jesus fez uma vez? Tentaram pegar Jesus na curva, chamaram Pedro e falaram assim, ó, tá na época do imposto. Teu mestre não vai pagar imposto, não? Ó, falando de dinheiro. Aí Pedro falou assim, vai, claro que vai. Pedro falou assim, tomara que vai. Vai. Aí Pedro entrou na casa e falou assim, Jesus, os caras estão aí fora cobrando imposto. E agora? Ah, estão aí? Faz o seguinte, Pedro, pega a tua rede, vai no barco, joga a tua rede lá, pega um peixe. O primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele, tem uma moeda lá para pagar o teu imposto e o meu. Tu imagina se Jesus... Cara, a gente tem que pedir mais prazo, a gente tem que fazer uma coisa. Cara, o que a gente pode vender? Imagina. Pesca lá um peixe, Pedro. A gente fica esperando as coisas pelas vias naturais. E quando elas não vêm, é o contrário, irmão. Se você esperar que elas venham de modo sobrenatural, elas vão vir de modo sobrenatural e vão vir de modo natural também. É uma questão de foco, é uma questão de atenção, é uma questão de fé radical sobre a palavra de Jesus, as palavras de Jesus. Você não precisa abrir a Bíblia, mas em Marcos 16, 17, 18, Jesus disse, esses sinais, diga comigo, sinais. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Você crê? Amém? Você crê? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Jesus está falando de coisas sobrenaturais, de maravilhas. Ó, você bebe um veneno sem querer e ele não te mata. Ó,
porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sinais. Sinais. Um dia, quando eu morava em outra casa, que não é a casa que eu moro agora, uns vizinhos assim pra cima de mim decidiram fazer uma festa, armaram tenda e era funk rolando, era gente pra caramba na rua. Era um negócio assim, e aquilo que parecia que aquele som tava tocando dentro do meu quarto, parecia que a caixa de som tava do lado da minha cama. A gente não conseguia dormir. E a Erika, perturbada, a gente não tinha Manuela ainda. Eu falei, cara, vai lá pra sala. Falei pra ela, vai lá pra sala que eu vou orar aqui. Fechei a casa toda, fechei. E comecei a gritar no quarto. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. A desgraça que você está causando na vida desses caras aí, com bebida, com droga, com farra, com prostituição, vai acabar, vai acabar. Aqui nessa rua, aqui, né, eu falei o número da minha casa, aqui nessa rua, aqui nessa casa, tem uma autoridade no reino de Deus. Eu repreendo agora todo espírito maligno agindo por meio dessa gente, agindo no coração dessa gente. Se essa festa ela tem servido para se essa festa tem servido para quebrar corações, tem servido para causar o mal, em nome de Jesus, eu cancelo agora toda a obra das trevas e pá. Irmão, e eu fiquei lá orando. Depois assim de uns 10 minutos, o som parou. O som parou. Depois eu soube que o som estourou lá, deu um problema na luz lá, que queimou o negócio dele lá. Mas o fato é que o som parou. Eles poderiam ter só desligado também. O fato é que o som parou. Por quê? Porque se você fica assim, vou ligar para 90. Ai, pô, que saco. A gente tem que fazer um abaixo-assinado na vizinhança. Ora, cara. Ora. Tem poder sobrenatural sobre a tua vida. Você precisa crer e se mover nisso. Amém? Você precisa crer e se mover nisso. Enquanto você não crê e se mover, enquanto você não der o primeiro passo de fé, enquanto você não vê com os seus olhos a primeira manifestação sobrenatural de Deus através da tua vida, de Jesus através da tua vida, você não vai fazer outras. Mas você precisa só se você crer, tá bom? Você não é obrigado, só se você crer. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Agora olha que curioso. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus chegou lá na cidade dele e as pessoas começaram a dizer para ele assim, olha lá, é o filho de José, pô, é Jesusinho. Que negócio de rabino. Eu estava aqui outro dia desse, aprendendo com o pai dele a mexer em madeira. É o Jesusinho, pô. Tratando Jesus com um certo desdém. Tratando o poder glorioso do Messias com um certo desdém. Olha o que o texto diz. Por causa da vossa incredulidade, Jesus disse para eles. Em verdade vos digo que se tiver... não é Mateus 17, 20, é outro texto, eu pus errado aqui. O texto diz que por causa da incredulidade daquele povo, Jesus não pôde fazer muitos milagres, senão curar alguns poucos doentes. A mesma incredulidade que impediu o povo de receber o sobrenatural de Jesus é a incredulidade que impede o povo de Jesus de andar no sobrenatural. Então, tudo é uma questão de fé radical, irmão. Fé radical. Tá, Daniel, mas e se eu levantar a boca, se eu levantar e começar a profetizar e não acontecer nada? Já não está acontecendo mesmo, vai continuar do mesmo jeito. Eu te devolvo uma outra pergunta. Mas e se acontecer? Uau, Jesus me usou. Na próxima você vai com mais coragem. Então, é? Caramba, Jesus fez por mim. Na próxima você vai com mais coragem. O poder não é seu, irmão. É poder delegado. Ele delegou. Ele pegou e, ó, vou repartir com vocês um pouquinho. Peguem aí. Vamos lá. O poder é seu, a autoridade não é sua. Você se move sobre a palavra dele. Você não se move com base só na tua vontade. Amém? Tá comigo aqui, irmão? Não é só com base na tua vontade. Agora, você tem que ter vontade, você tem que ter iniciativa, mas sabendo que o poder é dele, que a autoridade é dele. Jesus, um dia, passando com seus discípulos por uma figueira, caminho de Jerusalém, queria comer, não tinha nada na figueira. Jesus amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, os caras viram que a figueira secou. Aí Pedro foi falar com Jesus assim, Jesus, secou? Como assim?
Eu falei assim, cara, vocês estão cheios de incredulidade ainda. Aí Jesus disse para ele, isso sim está lá em Mateus 17:20. Em verdade vos digo que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que essas coisas acontecem numa escala. Certo? Numa escala. Você começa dando pequenos passos de fé. Você escala. E aí vem desafios um pouco maiores. Você continua dando passos de fé. Você escala. Vem desafios um pouco maiores. Você dá mais passos de fé. Você escala e vem desafios maiores. Se você se move em fé radical, você vai escalando isso. Você vai escalando isso. Pode ser uma dor de cabeça hoje. Amanhã Deus pode te curar para... Amanhã Deus pode te usar para ressuscitar um morto. E aí, irmão, vai ser que nem Jesus. Vai ser que nem Jesus. Antes de falar de Jesus, fala de Filipe, né? Filipe foi para Samaria, tocou o terror em Samaria, o avivamento caiu lá, um monte de cura sobrenatural acontecendo. O texto diz assim: e as multidões davam atenção unânime ao que Filipe dizia, pois viam muitos sinais e maravilhas que Jesus operava através dele. Eles ouviam atentamente por causa dos sinais. A gente fala para quem não quer ouvir. Faz um sinal só. Se move no sobrenatural para ver se esse cara não vai querer te ouvir. Que isso? O que tu fez? Não fiz nada, foi Jesus que fez. Você pode me ouvir agora? Eu conheço a história de um amigo eu tenho um amigo que ele falou assim, cara, um dia eu senti Deus me chamando para um jejum de 3 dias. O Espírito Santo me chamou para um jejum de 3 dias. Eu fiz um jejum de 3 dias. Depois do 4º dia eu fui para a faculdade. Quando eu entrei na sala de aula, o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá e ora pela professora. E a professora era daquelas assim que odiava cristão. E ela falou assim, mas só se for para passar vergonha, Espírito Santo, porque você sabe como é que ela é. Você sabe que vai lá e ora por ela. Aí ele foi, cheio de constrangimento, falou assim, professora, eu sou o Felipe, eu sei quem você é, meu filho. Estou te dando aula aqui esse ano todo. Então, é que o Espírito Santo falou para eu orar por você. Ah, tá bom, esse negócio de crente aí de orar, vai lá vai para a igreja lá e ora por mim se você quiser. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, pergunta pelo irmão dela. Aí ele falou assim, mas e o seu irmão? Quando ele falou isso para ela, e o seu irmão? Ela virou para ele, o que você sabe sobre o meu irmão? Eu não sei nada, eu só estou te perguntando como é que ele está. Aí ela começou a contar para ele que ele tinha sido diagnosticado com um problema terminal e que a família toda estava desmontando porque aquilo tinha arrasado com a família e que não tinha mais chance para ele. Ele falou, posso orar por ele? Pode, ora pelo meu irmão. Ele orou. O cara foi curado. Aí ela voltou e falou para ele assim na semana seguinte, quem é você? Ele falou assim, eu sou ninguém, eu sou só um amigo de Jesus. Posso falar de Jesus para a senhora? Pode. Eu sempre odiei crente, mas agora eu quero ver quem é esse Jesus. Às vezes, cara, a gente fica dando soco em ponta de faca, querendo convencer as pessoas com base no argumento. Jesus falou assim, cara, não, nem tenta. Tenta. Vai no argumento, não. Você vai encontrar gente chata, você vai encontrar gente que cri-cri, você vai encontrar gente que não vai querer te ouvir. Vai no meu poder. Vai no meu poder que vai dar certo. Quando Pedro e João foram presos, lá em Atos 3, e foram soltos, o texto diz lá, na metade do capítulo de lá, e as autoridades, antes de soltarem Pedro e João, eles viram assim, ouvindo aqueles homens, sabendo que eles eram incultos. O que o texto está dizendo? Lucas está dizendo assim, olha, os caras pregaram, e o povo falou, esses caras não são pescadores, com que autoridade que eles estão falando? Porque os líderes religiosos, eles eram assim na época, os fariseus, eles eram assim. Eles eram, tipo, os detentores da lei, né? E ninguém mais podia... Quem são esses pescadores aí que estão falando? Aí o texto diz assim, olha, ouvindo as palavras que eles diziam, sabendo que eles eram incultos, viram que aqueles homens haviam estado com Jesus. Por quê? Um aleijado acabou de ser curado na porta do templo. Me dá dinheiro. O dinheiro eu não tenho, mas eu posso te levantar desse chão. Você quer? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Viram que aqueles homens haviam estado com Jesus.
Não, a tua família, teus colegas de trabalho, pessoas que convivem com você, eles veem que você está com Jesus? Eles veem que você tem estado com Jesus? Ou eles veem que você é só mais um crente? Tem diferença. Não tem diferença entre ser um crente e estar com Jesus? Então, o que eu quero, irmãos, é te provocar a andar em fé radical. Sabe por que eu quero te provocar, irmão? Porque não custa muito. Jesus disse assim, olha, a tua fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque você pode ouvir e pensar assim, pô, Daniel, mas isso não é pra mim, não. Ah, Daniel, isso aí, cara, tá bom, tu fez esse negócio aí porque tu já era pastor. Não. Jesus está falando assim, olha, você só precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E você pode dizer para esse monte, ergue-te daqui e lança-te para lá. E vai acontecer. Amém? Quem é capaz de ter fé do tamanho de um grão de mostarda aí hoje? Quem de vocês é capaz de oferecer a Jesus uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Ele só precisa disso. Tá, Daniel, mas eu fiz e não aconteceu. Faz de novo. Eu já orei para um montão de enfermo que não foi curado. Mas no meio do bolo, um monte foi. Tá, Daniel, mas e se eu liberar uma palavra profética e não acontecer? Tá bom, aí você refina o teu discernimento para entender quando o Espírito está querendo que você fale uma palavra profética. Tá, Daniel, mas e se eu orar pelo demônio, o demônio não... Aí é mais difícil, assim, ele vai sair, porque ele não resiste o nome de Jesus. Ah, Daniel, mas e se eu orar e não acontecer o milagre? Tá bom, você ora de novo. Vai vir uma outra oportunidade para o milagre, você ora de novo. Só não deixe de dar passos de fé radical. Só não deixe de oferecer a Jesus uma obediência radical, porque Jesus está contando com a sua igreja para manifestar os céus na terra. Manifestar os céus na terra não significa construir igreja bonita, com tecnologia, com banco gostoso, com todo mundo sentado. Não significa isso. Expandir o reino de Deus na terra significa se mover lá fora, com sinais e maravilhas, manifestando o poder de Deus. E, de novo, não fique impressionado porque eu estou falando de curas, né? Porque são fenômenos mais impressionantes mesmo. Não fique impressionado com isso. Pense naquele milagre que você precisa. Pense naquela porta que você precisa que seja aberta. Pense naquele parente que está desviado. Pense naquela oportunidade no seu trabalho que você tem de manifestar o reino de Deus. Pense naquela pessoa que já tem te procurado há semanas te pedindo ajuda, te pedindo um conselho. Pense. Pense nessas menores coisas e dê passos de fé radical nessas menores coisas. E isso vai escalar. Isso vai escalar. Amém, irmão? Você só precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda e de coragem. Coragem. Eu gosto quando Paulo diz lá, eu já estou terminando, quando Paulo diz lá, vamos terminar cantando aquela música ali que você cantou aqui? Que abre o mar. Eu gosto quando Paulo fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho. Ele está dizendo assim, olha, não toma ali um vinho assim, além da medida, não. Não fica bêbado de vinho, não. Encha-se do Espírito. Olha só, presta atenção. Paulo está falando assim, ó, Paulo está falando de embriaguez com vinho e de ser cheio do Espírito Santo. De alguma forma, Paulo está usando esse exemplo para dizer o seguinte, olha, os mesmos efeitos, os efeitos parecidos com a embriaguez que o vinho provoca, você pode ter eles em estado de plena consciência, sendo cheio do Espírito Santo e andando uma vida, andando no sobrenatural, vivendo uma vida para a glória de Deus. Quantos de vocês bebiam aí antes de Cristo? Bebiam maneiro, assim, bebiam? Hã? O Adalberto fez assim, ó. Tu entornava mesmo, Adalberto? Tá, deixa eu te perguntar então. Toda vez que tu entornava, ficava assim, alto, tu não ficava mais corajoso? Hã? Tu rapava fora? Por quê? Eu não ouvi muito bem daqui, ficou baixo para mim. Mas olha só. Tá, quem bebia aqui, depois que bebia, assim, ficava mais corajoso? Ó, o Marcelo, ó, o Anderson, né? O Anderson é uma seda. O Anderson é um homem de Deus, assim, um homem manso, um homem... Imagina, o Anderson bebe lá e pá, tá corajoso agora. Que isso, Anderson? Assim, né? Quem vê assim, que isso? Tá maluco? Não, ele não tá maluco, ele tá bêbado. Agora, olha só.
Se você for cheio do Espírito Santo, se você for cheio do Espírito Santo, você vai ficar corajoso, você vai ficar mais corajoso do que quando você bebia. E aí, não vai ser um problema você orar por um enfermo, você orar por um coxo, você liberar uma palavra. Por quê? Você está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Se acontecer, glória a Jesus. Se não acontecer, glória a Jesus. Não é? Os mais jovens, quando bebiam, e eram envergonhados, né? Bebiam, aí chegava naquela menina lá na balada. Ó, ficava corajoso para ir lá dar uma cantada na menina. Feio que dá dó. Só bêbado mesmo para ele tentar. Mas, tu tá cheio do Espírito Santo, irmão, tu faz coisas que naturalmente tu não faria. Então o problema geral da igreja é uma fé inativa e pouca prevalência do Espírito. O que você precisa? Ser cheio do Espírito e oferecer ao Senhor uma fé radical e uma obediência radical. O tamanho de um grão de mostarda. Quem tem alguém enfermo na família hoje? Hoje. Levanta a mão. Então tá. Você pode chegar em casa e ligar para essa pessoa. Oi, fulana. É que eu queria orar por você, posso? Não, Daniel, mas será que eu vou incorporar? Não, se começa um sim, se começa um mais. Oferece fé radical. Posso orar por você? Um problema digestivo aqui terrível, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra sobre a tua vida agora. Seja curado. Em nome de Jesus, seja curado. Espírito Santo, toque com poder agora. O intestino desse meu irmão, desse meu primo, desse meu tio. Toque com poder agora. Senhor, que o teu Espírito Santo, que o teu poder atravesse essa linha telefônica. E ele sinta agora o teu poder tocando o aparelho digestivo dele. Em nome de Jesus, seja curado, meu primo. Seja curado, meu tio. Só queria orar por você hoje, tá? Quando você ficar bom, liga de novo para mim. Fala para mim que Jesus operou na tua vida. Pronto, desliga. Se ele não ficar bom, e daí? Tu deu um passo de fé radical. No ruim de tudo, serviu para o teu testemunho. Serviu para ativar a tua coragem, para ativar a tua fé. E aí você vai estar diante de uma outra oportunidade daqui a pouco para fazer o mesmo de novo. Amém? Amém, irmão? Aquela pessoa que precisa de ajuda, ofereça ajuda. Espírito Santo, usa a minha vida agora com uma palavra de sabedoria para tirar ela desse dilema, para ajudar ela a sair desse dilema. Vem cá, deixa eu conversar com você, posso orar com você? Aí você ora, o Espírito Santo te usa. Pô, acontece. E coisas semelhantes. Amém? Amém, igreja? Coisas semelhantes. Semana passada eu falei para Patrícia Musquim que ela falou alguma coisa lá sobre a mensagem. Eu falei assim, o livro de Atos dos Apóstolos tem esse efeito em mim. Toda vez que eu leio Atos eu fico bem corajoso. Eu vejo os caras fazendo, eu falei assim, caramba, e Jesus disse assim, é para quem crê. Se tu crê, vai fazer as mesmas obras que eu. E eu me lembro dos testemunhos, eu me lembro das coisas que eu já vi, que eu já vivi, dos milagres que Jesus já me usou para fazer. Assim, eu quero mais. Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Gaste a minha vida na expansão do teu reino. Use a minha vida para transformar a vida de pessoas, contextos, circunstâncias. Senhor, eu não quero nem mais orar por aquelas coisas que eu estou te pedindo. Senhor, cuida desse negócio aí. Deixa eu buscar o teu reino. Deixa eu alcançar o teu reino. Use a minha vida. Use a minha vida. Amém? Tá. Aí você diz assim, use a minha vida. Aí Jesus fala, tá bom. Tá bom. Vou usar. Aí te dá uma oportunidade. Quando a oportunidade chegar, tu não pode roer a corda. Tu orou, tu não pediu. Quando a oportunidade chegar, é agora. Foi aquela oração que eu fiz. Espera aí, Espírito Santo, usa a minha vida agora. Usa a minha vida agora. Posso orar por você? Posso falar com você? Deixa eu pôr as mãos sobre a sua enfermidade. Deixa eu clamar por Jesus aqui, em teu favor. E comece a ver Jesus agindo através de você, cumprindo a sua palavra. Irmão, se tivesse sido dito por qualquer personagem bíblico, estaria valendo. Mas foi dito pelo próprio Jesus.
Aquele, não foi uma suposição, não foi uma coisa, sabe, não foi uma declaração limitada a algum contexto cultural, histórico, não. Aquele que crê em mim significa aquele que crê em mim até que eu volte. Ao longo de todos os tempos, em todas as gerações, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu. Eu quero que semana que vem, quando você chegar lá, ao invés de você botar lá assim, eu estou agradecendo porque Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu estou agradecendo porque eu fui promovido. Eu estou agradecendo que eu comprei minha casa própria. Ao invés de botar esse agradecimento lá, eu quero que você bote um agradecimento assim, Jesus curou um enfermo através de mim essa semana. Jesus operou um milagre através de mim essa semana. Eu estou agradecendo porque Jesus está me usando com poder. É isso que eu quero, irmão. Você chega aqui, Jesus me curou, me usou para curar um câncer. Jesus me usou para tirar um mendigo do chão e fazer justiça por ele. Agora a família dele está sendo transformada. Jesus me usou para criar paz no meio de um contexto de caos no meu trabalho, de caos na minha família. Jesus me usou para reatar um casamento. Jesus me usou para reatar um relacionamento de um pai com um filho. Jesus me usou com uma palavra de conhecimento. E uma pessoa foi liberta de um vício. Jesus me usou. Jesus está me usando. Porque o seu testemunho vai gerar fé. E a fé vai gerar novos testemunhos. Amém? Vou perguntar de novo. Quem é que pode oferecer para Jesus uma fé como um grão de mostarda nessa manhã? Você está tímido, irmão? Está tímido. Quem pode? Pô, se ser usado por Jesus na pegada dos caras de Atos, irmão, não te anima, não anima a tua fé, não mexe com o teu cristianismo, o que mais vai fazer? Deus tem que enviar um outro Messias, pô. Isso tem que te instigar, meu irmão. Isso tem que te levar para casa assim, meu irmão. Eu não vou dormir essa semana se Jesus não fizer um milagre através da minha vida. É isso. É isso. Amém? Vou cantar. Fique de pé no seu lugar.